Oi, 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 chegando para mais aquela nossa conversa. Quem falou dedinho de prosa errou! Para mais essa prosa, né? Espero que seja uma prosa um pouquinho proveitosa, beleza? Saudação a todos, gratidão sempre a todos vocês que estão sempre aqui comigo nesta caminhada deste YouTube, né? E vamos que vamos, beleza? E ao Pai Eterno, ao Pai das luzes, ao Pai da criação, ao Todo-Poderoso Deus, por mais esta dádiva neste planeta Terra, né? Foi tão bom estar aqui, né? Tão bom estar aqui. Apesar de tudo, é muito bom estar aqui. Não é verdade? Tanto que quando, né, você vai fazer qualquer exame, qualquer coisa, tem algum problema, né? Ixi, o povo fica, né? Reclama, ai porque esse mundo, ai porque isso, ai porque aquilo. Mas quando vê, né, que a ficha tá aí é difícil, né? Mas o ser humano é assim mesmo, fraco, frágil, né? Para isso, nós temos o nosso Pai, né? A quem nós recorremos em todas as nossas necessidades. Beleza? Então tá bom. Eu quero falar com o irmão é Edson Arantes Aparecido, parece. Ele fez um comentário sobre um vídeo, né, que eu falei aqui, e ele não concordou, né, que eu não tenho, assim, talvez o respeito, né, foi o que eu entendi, que eu não tenho, assim, respeito, que eu não tenho, como diria, eu não trato, né, os presbíteros com o respeito, né, que eles merecem. E eu até respondi para ele, né, e aí ele numerou lá muitas coisas que ele recebeu da parte dos pregadores, né, dos que estão, os que estão à frente do púlpito, né. E eu só respondi para ele que está escrito: a quem honra, honra, não é? A quem você tem que admirar, respeitar e honrar, é claro que você, né? Isso daí é tão óbvio, né? Óbvio. Então, eu estou dizendo, e o que eu estou me referindo, e sempre batendo nessa tecla que é terrível, né? Terrível. Ter que falar sempre a mesma coisa. Das pessoas que não têm o dom. A pessoa que não tem dom. Que foi posta ali por uma série de coisas, por aquilo que eu expliquei lá, pelo bom comportamento, porque é filho de alguém, porque é indicado por alguém, né? E ele às vezes nem quer estar ali. Então, meu querido, eu quero falar hoje sobre dom e sobre talento. É claro, e eu creio que existam presbíteros em todas as denominações. Consagrados, eu sempre falo isso. Consagrados, que realmente têm uma vida dedicada, espiritual, né? Que realmente as coisas, ele está assim alheio às coisas deste mundo, né?
e que ele se dedica aquilo que eu digo, ao seu sacerdócio. E ele sobe ali, naquele púlpito, ou no altar, como eles chamam, né, em outras denominações, realmente revestido, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, com a certeza de que ele está ali para entregar, né? A palavra do momento é essa, né? Entregar. Ele não entregou isso, aquilo lá. Para entregar aqueles fiéis que ali foram buscar de Deus o recado, o conselho e a palavra certa. Eu creio. Mas eu também creio que muitos sobem ali que só pela misericórdia. Eu conheci aqui um presbítero, ele já foi para a eternidade, era meu amigo pessoal, e ele era, né, não era o primeiro, né, era o segundo, vocês já sabem quem era. E ele atendia o culto, ele era um homem muito bonito, jovem, ele atendia o culto, e sábado ou domingo, culto lotado, né? E vamos cantar o hino, e cantava junto, ele tinha uma voz muito bonita, e mais um hino, e conversavam com a irmandade, e interagia, tinha empatia com as pessoas, até chegar na hora da palavra. Quando chegava na hora de entregar, né, os conselhos, os recados, né, ele mesmo falava pra gente. Não vinha, e ele encostava ali naquela parede, e ele ficava, né, como todo mundo sabe os procedimentos, e o irmão não tem, o irmão não tem, o irmão não tem, e aí ele já recorria a um porteiro, a um músico, irmão, eu não tenho nada. Ele mesmo falava, eu não tenho nada. Mas, aí, né, a igreja começava, né, vocês sabem como que é, né, começava aquela exclamação, né, e aí ele ficava ali apertado, ele tinha que, né, abrir e ler ali alguma coisa. Geralmente não era assim nada de profecia, geralmente não era nada de conselho, e ele, né, estamos conversados. Ele não tinha o dom, ele não tinha o dom. É sobre isso, meu querido. Se você está numa denominação, se está num lugar aonde você realmente sabe e vê que o seu presbítero está, né, está entregando para você, para os fiéis daquela localidade, está preenchendo o tal do alimento, né, que eles falam, glórias a Deus. Agora, você negar que existem localidades que é um cansaço, que é uma tristeza, você não vai negar, né? Por que que quando tem esses lugares, certos lugares que lotam? Cabriúva, Maria Antônia, eu tô falando aqui de São Paulo, tá? Eu moro em São Paulo, então eu tenho que falar daqui. Outros lugares, né? Veja, mesmo nesses lugares, a gente vê o quê? O carisma da pessoa. Aquela pessoa, ela tem o dom. Eu uma vez falei aqui, teve pessoas que se escandalizaram, mas imagine assim, um Silvio Santos, um Sérgio Portiolli, né? Atendendo um culto. Ia ser maravilhoso. Eles nasceram para isso. Eles têm talento para isso, para interagir com a galera, com a plateia. Mas é claro que quando chegasse na hora né, de realmente abrir, né, abrir a palavra,
se eles não tivessem pelo menos uma base para pelo menos ali falar alguma coisinha, eles estariam fazendo o quê? Enganando. Cumprindo um mero de um programa. Sairiam dali e todo mundo ia achar maravilhoso. Eu estou falando dos profetas, dos que pregam, e porque vai acontecer, e porque isso, e porque aquilo, e anos, e anos, e anos, e não acontece nada. Niente de più. E eu sempre falo, numa igreja de 400, 500 mil, não sei quantas pessoas, é claro que alguém dali vai se beneficiar, daquilo que foi pregado ali. Com certeza. Então, eu estou falando dessas coisas, da pessoa que tem o dom. Ela nasceu com o dom. Tem pessoas que têm dons maravilhosos. Tenho uma amiga, querida irmã em Cristo, Santa Merle. Ela tem o dom de quando a pessoa está indo embora, ela tem o dom de ficar ali, de mãos dadas com aquele ser, encorajando, dando força, orando, até ela ir embora. Isso é dom. É inerente dela. Não se aprende em nenhum lugar. Como tem outras pessoas que têm o dom, a paciência. Por exemplo, uma porteira. Uma porteira ou um porteiro, ele tem que ter, estou falando da instituição, tá? Não estou falando de porteiro de hotel, de eventos assim. Ele tem que ter o dom de quê? De lidar com as pessoas. Ele tem que ter tato. Ele tem que ser acolhedor. Ele tem que reverenciar a pessoa que está chegando. Principalmente se ele está vendo que é a primeira vez que a pessoa está ali, que veio para assistir, para conhecer. Então, o que ele faz? O que foi ensinado para ele? Ele pegar aquela pessoa, se for homem, levar lá na frente, a irmã, se for mulher, pegar a pessoa, ir lá na frente, oferecer um véu, oferecer inário, Ela faz essa parte porque ela foi ensinada que tem que ser assim. Agora, ela tem que ter o dom e a pessoa percebe se ela está simplesmente cumprindo ali um papel, que lhe foi delegado ali, para aquela função dela, ou se ela está realmente ali, de coração. A pessoa percebe. E principalmente para olhar criança, Eu, por exemplo, não ia servir. Porque a gente está sabendo que hoje, agora não mais, porque tem agora a salinha lá, E as mamães deixavam as crianças, corriam para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não serviria jamais. Eu não teria tato, não teria paciência. Já pegaria aquela criança, levava lá dentro e falava, irmã, faz favor. Mas não pode. Então, o que acontecia? O portão lá na frente está aberto, o portão dos fundos está aberto e aquela criança está ali circulando para lá e para cá, para lá e para cá. Isso era a função da porteira, da portaria? Não. Isto não era a função da portaria. Mas, além dela estar tomando conta ali da porta, ela não vai ter a coragem de deixar aquela criança, Então, ela ficava ali. Geralmente pessoas de idade, principalmente mulheres, Então, ela tem que ter o quê? Dom. Diferente de talento. Talento, a pessoa, ela tem uma inclinação e depois dela aprender com dedicação, com disciplina, ela tem
talento e ela vai aprender. Por exemplo, eu tenho talento, eu gosto de tocar piano. Você tem que ter o quê? Dedicação, disciplina. Tem gente que eu já vi um menininho aí, não sei se vocês já viram, que tem 5 aninhos e ele toca, né? Parece, dá até medo de ver aquele menino tocando. Aí já foge do que eu estou falando aqui. Então, meu querido, nós estamos falando aqui de dom, que tem gente que não tem. Deu para entender? Ficou claro? Então, é o que eu escrevi lá para você. Está escrito. A quem honra, honra. Agora, se eu sei que tem uma pessoa que confessa, que a gente vê, que a gente percebe, que ela não tem o dom, e este caríssimo irmão, é complicado falar, sabe? Ele ficava assim tão perdido, né? Ele ficava assim tão perdido, ele sabia que as pessoas começaram a comentava, ele chegou a mudar daqui. Ele foi para um outro estado. Ele foi para um outro estado. Por quê? Porque ele não tinha o dom. Ele não tinha o dom. E veja, foi um menino nascido, criado dentro da denominação, um rapaz assim, cheio como que vamos dizer? Dos bons costumes. Não foi para o mundo, não conheceu o mundo na juventude, casou virgem, sabe aquelas coisas? Usos e costumes. Foi auxiliar de jovens e aí foram dando para ele, né, ministérios que ele não estava apto a desenvolver. Então é sobre isso. Então não confundir dom com espetáculo, com show, né? Ai, que delícia! As pessoas vão de uma cidade para outra, de um bairro para outro, longínquo, né? Para quê? Para ver o quê? Às vezes, um show, um espetáculo, uma apresentação. Eu quero ver cumprir. Cumprir. Então, se não tem o dom, não faz profecia. Se não tem o dom, não dá profetada. E quando não tem o dom e joga, para mim é um bingo. Vai cumprir em alguém. E eu posso falar isso. Todo mundo percebe. Quantas e quantas vezes que eu era uma CCBana, eu chegava lá na porta e a gente ouvia. Vocês sabem que lá na porta é o Zap de hoje, né? E os grupinhos se reuniam, né? E o que a gente ouvia? Ih, você viu? Ixi, cara, lá tá vazia, o outro, ih, você viu? Mais uma vez. Ixi, quando eu vi que era ele que ia pregar, nossa, eu já fiquei na comunhão. Ixi, pregou da carne. Gente, isto é notório. Não querem que fala? Agride os ouvidinhos de vocês? Problema de vocês. As pessoas percebem. Agora, se vocês, qualquer pessoa que está lá, só porque subiu os três degrauzinhos, estão acima de vocês e começa a falar, e quando começa então, comunhão, igreja, dá glória, igreja, me ajuda a pregar essa palavra, igreja, e glória ao nome santo do Senhor, ixi. Pode crer que ele está dando, sabe aquele palestrante que a gente já nem está acostumado aí no mundão? Você pode ver, os palestrantes também, tem alguns famosos aí, as palestras também são todas iguais, eles estão ficando ricos e milionários, né? Eles têm algumas palavras-chave, eles são pessoas carismáticas, né?
Se ele for falar de um determinado tema, ele só muda o tema e o direcionamento para aquele tema, e o resto é tudo que você ouviu de uma palestra dele sobre um outro assunto, é só uma meia dúzia de palavras novas, o resto é tudo igual. Deu para entender? Então é isso. Simples assim. A quem honra, honra. Ninguém está ofendendo ninguém, nem xingando ninguém, nem desmerecendo ninguém. Para dizer, o meu presbítero não tinha o dom, não tem o dom. Ele até se esforça. E a gente vê claramente que aquilo ali para ele já se tornou um fardo pesado. Ele carrega um fardo pesado. Ele já não está mais aguentando, ele não está mais aguentando. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, é sobre isso, tá bom? Espero que você tenha entendido, né, que eu passei assim, né, que eu queria passar, porque às vezes a gente, né, eu não sou palestrante, eu não sou um Leandro Carnal, um Clóvis, né, um Sérgio Cortella, uns desses carismáticos, né, né, que aqui no nosso rasante, né? Bem que a gente queria ser águia, né? Mas por enquanto a gente tá bem no voo bem baixinho, tá bom? Mas tá dando pra ir, né? Fui.